Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animados para nossa leitura da palavra. Espero que vocês estejam bem. Bom dia, Mary. Nós já estamos no capítulo 3 de 1 Coríntios. Vimos aí Paulo escrevendo cartas aos Coríntios. Um povo que vivia aí na promiscuidade. Ele tinha implantado a igreja e agora a igreja estava cheia de coisa errada, né? Na época muito complicada. E Paulo, como um bom pastor, resolve escrever orientando eles. Fala, olha, eu vou enviar aqui umas reprimendas aqui, explicando para eles o certo e o errado, lembrando-os, né? Na época Corinto era uma cidade que tinha templos e a prostituição estava demais, inclusive dentro da igreja, e estava uma bagunça. E aí Paulo escreve essa carta orientando os coríntios. Ok, vamos orar para que o Senhor venha estar conosco nesta manhã de leitura da palavra. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, somos gratos, Senhor, pela noite que o Senhor nos deu, pelo dia que o Senhor nos dá, pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais da tua palavra. Revela-te a nós, Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei, nos dá entendimento, Senhor, para que nós possamos seguir nossa vida conforme os teus preceitos, Pai. Esteja conosco nesse dia, abençoa cada um de nós e fica conosco mais uma vez. Nós te bendizemos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Paulo já vem orientando eles. Aqui no capítulo 3, Paulo vai falar sobre o espírito mundano e a causa das dissensões na igreja. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como os meninos em Cristo. Com este leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis. Ou seja, ele está falando ali da imaturidade deles, né? Porque ainda sois carnais, sois imaturos. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, se vocês estão aí com confusão um com o outro, tendo inveja com o outro, vocês não estão maduros, crentes maduros, né? Cristãos maduros. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ou seja, por que está essa soberba, essa divisão, dizendo que um é melhor que o outro? São apenas, né, servos do Senhor, porque o conhecimento vem do Senhor. A gente sabe que Paulo e Apolo, eles foram os mais estudados, né, daquela época. Então eles eram, vamos usar a palavra assim, mais capacitados, mais inteligentes, intelectualmente falando. E aí começou essa confusão. Eu sou de Paulo, e na época a filosofia mandava, né, gente? Então um é de Paulo, outro de Apolo, e ele tá falando, gente, quem somos nós a não ser ministros do Senhor, né? Conforme o que o Senhor deu a cada um. Ou seja, o conhecimento que nós temos veio do Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha o 11. Porque ninguém pode pôr o outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 14. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que vós
que sois vós, é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se de louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios da própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Gente, se você sabe, tá pensando que sabe alguma coisa, você não sabe é nada. É de nada, é isso que Paulo está falando. E é verdade, porque quanto mais eu leio, parece que mais eu preciso aprender, mais eu preciso buscar, porque a sensação que a gente tem é que a gente realmente não sabe nada. Então aí o povo lá querendo saber demais, e Paulo dá esse conselho para ele, dá essa cajadada. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. E no capítulo 4, ele começa a dizer que os ministros, os dispenseiros dos ministérios de Deus. Olha, interessante. Que os homens nos considerem como ministro de Deus e dispenseiros do ministério de Deus. Ministro de Deus porque estão ensinando, dispenseiro porque só é o recipiente ali que Deus está usando. A gente costuma dizer o vaso, né, etc. Mas nesse sentido de ser somente o instrumento de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco me dá ser julgado por vós ou por algum juízo humano, que eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, antes que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então é assim que deve ser conhecido, né? Como ministro de Deus, como instrumento de Deus. E eu, irmãos, apliquei essas coisas semelhante a mim e a Apolo, por amor de vós, porque em nós aprendais e não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um ou de outro. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Lá no 14 ele diz, não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos, amado. Ou Paulo coloca a igreja, planta a igreja e agora ele se sente o pai deles. Ele fala, olha, eu preciso estar orientando vocês. Tá? É nesse sentido, por isso que ele fala, pois sois meus filhos amados, filhos espirituais. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ó, interessante aqui. Mas em breve irei ter convosco, e se o Senhor quiser, então conhecerei não as palavras do que andam inchados, mas as virtudes, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E que quereis? Ou seja, o que vocês preferem? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vocês escolhem. Posso chegar aí manso de coração, humilde, e posso chegar também descendo cajado, né? Então, o verdadeiro líder, ele sabe confrontar o pecado em amor, com amor. E é isso que Paulo está fazendo com ele. Paulo está orientando eles em amor. Geralmente se ouve, capítulo 5, que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual é ainda entre os gentios. Como é de haver que quem abusa da mulher de seu pai? Ou seja, olha o nível que estavam os irmãos da igreja de Corinto. O enteado dormindo com a enteada, né? Como assim? Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, vocês ainda tá tudo normal aí com vocês? O irmão vai continuar aí na igreja, tá tudo certo aí, vocês estão agindo como se nada, né? Sem admoestá-lo, sem dar um conselho, como assim?
Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se tivesse presente que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós, e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, ou seja, a vossa soberba. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, ou seja, contaminação, tá havendo contaminação dentro da igreja, então estraga todo o resto. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermentos, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, vocês precisam ter coragem para confrontar o pecado que está entre vós, né? Estão tão soberbos aí e no confronto o pecado que está. Então, esse pecado, ele contamina todo o resto. Aí no 10 ele fala assim, isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, ou seja, tudo falsos crentes, né? Porque então vos seria necessário sair do mundo, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ao seu irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com que tal, nem ainda comais. Ou seja, não se misturem com esse tipo de gente, né? Precisa ser uma vida separada, uma vida sem pecado, não deve se misturar com essas práticas, né? Porque que tenham em julgar também os que estão fora, não julgai vós os que estão dentro? Mas Deus julga o que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ou seja, gente, a cultura pode ser uma, pode mudar, mas a moral, ela tem que prevalecer. A moral, ela é atemporal. A gente aprende sobre moral e ética na faculdade, e a moral é uma coisa que ela é imutável. Os princípios são imutáveis, a moral. A cultura, hoje em dia, a cultura do Brasil, né? Vamos falar do Brasil. Que bagunça que tá aí no questão da moralidade, mas da cultura. Mas quem tem os princípios morais permanece, não vai fazer porque os outros estão fazendo, porque está na moda e porque está liberado, né? Ouça, olha os 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir juízo perante aos injustos e não perante aos santos? Por que vocês não resolvem entre vocês? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que sabemos que julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que estão menos estima na igreja? Para vos envergonhar, vos digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre os irmãos? Gente, não tem ninguém que pode resolver isso? Não tem ninguém que possa julgar essa imoralidade que está acontecendo? É isso que Paulo está perguntando. Vocês precisam se posicionar. Bom dia, Angela. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, isso perante os infiéis. 1 Coríntios 6, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Porque não sofreis antes da injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, olha Paulo
falando sobre a moralidade, os princípios da moralidade. Então, quem não cumpre esses princípios de moralidade não entrará no reino dos céus. Isso tudo, gente, porque naquela época, como eu disse, a imoralidade tomava conta, assim, era uma coisa absurda. Os templos, as prostitutas, as mulheres que se prostituíam no templo. Então, era uma coisa que estava assim, muito arraigada na cultura deles. E aí, o povo da igreja fazendo a mesma coisa, como se não precisasse mudar de vida, né? Aí ele fala assim, ó, ou não haveis justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito de nosso Deus. Ou seja, você não pode se confundir. Você já está justificado por Jesus. Então, tem que ter nova postura. Tem que ter uma nova postura. Aqui a gente vê que os gregos, eles não se preocupavam com o corpo. Enquanto Paulo está aqui ensinando que o corpo é o templo, lá o corpo era só um corpo, gente. Então a gente podia fazer com o corpo o que bem quisesse. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, autocontrole, precisa ter autocontroles. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou do Senhor, nos ressuscitará, e nós, pelo seu poder, não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e far-los-á ex-membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo só com ela? Por que serão, disse, dois, uma só carne. Então, gente, os rituais de prostituição era normal. Só que Paulo está aqui falando, gente, o corpo é o templo de Deus, né? E a imoralidade não pode estar arraigada no meu corpo. E aí ele fala, a gente não pode, nós somos templos de Jesus, de Cristo. Não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz-se um corpo só com ela? Porque serão disso Deus só uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Olha a diferença. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 7. Ora, quanto a essas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte que a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e mais tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Nossa, Lídia, que pesado. Mas ele está falando. Bom mesmo, ó, se você não fosse fazer essa bagunça, mas já que todo mundo gosta, sexo é uma coisa boa, que seja então só para sua esposa e que seja só para o seu marido. E aí ele fala que a mulher não tem mais domínio sobre o seu corpo, e o homem não tem domínio sobre o seu corpo. Quer dizer, um pertence ao outro, né? Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a sua mulher. Porque a partir desse momento que um é só carne, aí um pertence ao outro. Não vos defraudeis um para o outro, senão consentimento mútuo por algum tempo, para vos ampliardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Ou seja, também não vai ficar aí privando o outro a vida inteira. Por quê? Porque o corpo existe as necessidades, né? O corpo, ele tem essas necessidades fisiológicas de
de fazer sexo, gente, é natural. Então também você que só pode fazer com seu marido, você seu marido só com a sua esposa, vocês também não vai deixar o outro aí na mão aí uma vida inteira, né? Então fique atento a esse período aí para que Satanás não tente vocês pela sua incontinência. Digo, porém, isso como por permissão e não por mandamento. Ou seja, essa é a minha opinião. Paulo não falou assim, eu não estou falando também que é um mandamento. É a minha opinião sobre o assunto. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem seu Deus, o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Paulo fala, eu prefiro nem me meter. Paulo faz o seu celibato ali, não sabe se porque ele era solteiro sempre, não sabe porque às vezes estava viúvo, não sabemos. O que nós sabemos que a opinião dele é que ele ia permanecer sem mulher. Até porque Paulo também tinha uma vida, né, super corrida. Mas não é um mandamento, é a opinião dele. Então, ele como ministro, ele preferiu não estar ali com a esposa, mas não seja uma regra. Tem religiões que colocam como regra o homem nunca casar, o ministro nunca se casar. Mas Paulo deixa muito claro que ele permite, mas é uma opinião dele, não uma regra. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem seu Deus, o seu próprio dom, de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que ficassem como eu. Tipo, não arruma essa confusão, não. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Então, Paulo dá a sua opinião ali, que se você não quer casar, mas quer viver uma vida promíscua, é melhor que você case, tenha sua esposa, o seu marido e se deleite um com o outro. Todavia, os casados mando eu, não mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, ou seja, não aconselha o divórcio. Se porém se apartar, que fiquem sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Mas aos outros digo que não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e a ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e a ela consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, e aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã estão sujeitos à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aí Paulo está aqui dando, começa falando regra de condutas, né? Condutas diárias. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará sua mulher? Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. 18. E alguém é chamado estando circuncidado? Fiquei circuncidado. E alguém é chamado estando circuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não dê cuidados, e se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor do servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então Paulo prefere seguir a linha de quem servia a Deus da forma que ele preferia não ter esposa. Se ele servia daquela maneira, ele preferia ter uma esposa, né? Mas era a opinião dele. Mas ele também acha que é bom ter família, né, gente? Aqui está falando sobre as famílias. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. 27. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre da mulher? Não busque mulher. Mas se casares, não peques. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Ou seja, as tentações vêm. Não é porque você está casado que as tentações deixam de existir.
E aí é onde a gente tem que ter a postura da moralidade, a postura do princípio e de entender que nós somos diferentes do mundo. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem casar, não peca. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem. 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto do corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, é como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Mulherada, e cuidado do maridão, né? Mas se alguma julga que se trata dignamente a virgem, se trata ao passado, a flor da idade, e se for necessário que faça tal que quiser, não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, também faz bem. Ou seja, não tem problema nenhum, desde que você permaneça firme, sem ser uma pessoa promíscua. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Paulo era muito resolvido com a questão do celibato dele, né? Capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. E a ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuidar saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Olha o que ele fala aqui da questão dos sacrifícios das coisas. Olha o versículo 8. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir aqui, tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco e induzir a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ou seja, esse ambiente não te cabe, ainda que você não vá comer, mas esse ambiente não te cabe, né? Cuidado, né? Ora, pecando assim contra o irmão, e ferindo a sua fraca consciência, pecai contra Cristo. Ou seja, não coma alimentos consagrados, né? Naquela cultura, era comum consagrar os alimentos aos deuses gregos, né? Então, por isso que a gente deve orar pelos alimentos, principalmente quando a gente vai num lugar que a gente não está sabendo ali quem fez. Quando a gente está aí na nossa casa, a gente ora agradecendo, né? A gente faz nossa comida, faz aquela ação de graças ali, a gente ora agradecendo pelo alimento. E quando a gente vai num ambiente que você não faz ideia quem fez, que a pessoa está fazendo, é importante consagrar os alimentos. Consagrar a Deus, né? Não coma alimento consagrado a outras. É importante você orar pelos alimentos que você vai comer. Pelo que o manjar se escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Aí também não está falando para você agora virar vegano, não é isso. Aqui ele está falando dos ambientes que as pessoas faziam lá nos templos, consagravam aquelas comidas, as carnes aos deuses dele, e aí o irmão ia lá, sentava e comia da comida. E aí ele falou, olha, você vai fazer isso, você vai escandalizar, porque o outro falou, mas o irmão Zé, o que o irmão Zé está fazendo ali naquele templo, gente, comendo aquele negócio? Tá errado. Então é isso que ele está falando. Se você for lá escandalizar, melhor você nunca mais comer esse negócio. É sobre isso, tá bom? Liberdade dos direitos dos apóstolos, esse capítulo 9. Não sou eu apóstolo, não sou livre,
Não vi Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, a menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direitos de comer e de beber? 9, versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite de gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança e de ser participante. Ou seja, Paulo está deixando claro aqui que são as escolhas dele. É escolha dele não casar, é escolha dele não ter família. Não é regra, não são regras, tá? É por isso que ele está falando assim. Ele deixa muito claro que não é obrigatório, é só a opinião dele, ele preferiu assim. Se vós vos semeamos em coisas espirituais, será muito de vós que recolham as carnais? Ou seja, será que um líder não merece honra, né? Uma recompensa material? Por quê? Porque o líder faz muitas renúncias. No caso, Paulo renunciou família, renunciou tudo para ter essa vida de evangelização, de cuidado para com as pessoas. Aí no 13 diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor ao que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então não tem problema viver do evangelho. Tem muita gente que critica pessoas que vivem só porque estão pregando a palavra. Esse só é igual a dona de casa, sabe aquela mulher que não trabalha fora? Aí o povo fala: mas ela só cuida da casa. Gente, não é só, ela cuida. Uma pessoa que vive 24 horas em função da igreja, ou uma pessoa que vive 24 horas em função da família, essa pessoa ela tem muito serviço, você pode ter certeza disso. Então, quem vive só do evangelho, anunciando o evangelho, pode viver dele sim, porque é muita dedicação, é muito cuidado, é muito serviço no final das contas, tá bom? E não tem problema nenhum viver do evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo tinha consciência do seu chamado. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmios, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Olha o 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que todos os meios chegar e salvar alguns. Eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então, Paulo, ele era muito tranquilo. Olha isso. Não sabeis vós que correm no estádio, todo na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, você sabe que existe um objetivo, né? E Paulo tinha na mente, tinha essa meta de objetivo. E ele dá esse exemplo aqui do corredor do estádio. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo o ar. Ou seja, eu sei o que eu tenho como missão, eu sei o que eu tenho que fazer. Paulo, ele é muito certo da missão dele. Capítulo 10.
Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas tentaram. Esse cabelo hoje está difícil. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estivessem todos debaixo da nuvem e todos passam pelo mar. Ou seja, viver em unção. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra que era Cristo. Olha os 12. Aquele, pois, que cuida de estar de pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, vem a tentação, mas o Senhor, quando nós estamos perto do Senhor, a tentação vem, mas o Senhor também nos dá o livramento. Olha que sobre idolatria e culto a demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão com o corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, o que come, os sacrifícios não são porventura participe do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, fuja da idolatria. Paulo é muito claro, fuja da idolatria a homens, fuja da idolatria a qualquer coisa, tá? A qualquer coisa, pessoas, objetos, eu acho tão interessante, meu ídolo. Se a gente entender que quem é Cristo e a responsabilidade que nós temos, a gente vai perceber que tudo isso é pecado. Liberdade e amor aos cristãos. Ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Gente, essa sabe essa perda de tempo que a gente tem com as besteiras? Olha esse versículo, por que a gente vai perder tempo com coisa que não edifica a nossa vida? Você já pensou isso? Lídia, mas isso aqui nem é pecado. Mas está edificando, gente? Não perde tempo, não. Tem tanta coisa que edifica que é melhor, sabe? Hoje nós temos acesso a livros digitais. Nós temos acesso à palavra de Deus em tantos meios de comunicação, na televisão, no YouTube, no Spotify, nos podcasts da vida, no Instagram, no TikTok. Só que aí, em vez de você abrir o TikTok lá numa palavra de Deus, você abre umas dancinhas tão sem futuro, uns negócios. E aí ele deixa claro aqui, são lícitas, mas nem convém. Tem coisas que nem são lícitas. Entende? Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo traz muita consciência para nós, né? Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus.
como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas os de muitos, para que assim se possa salvar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Uau, esse é o capítulo 11, ele já começa assim: sede meus imitadores, faça como eu estou fazendo, preste atenção, né? Paulo fazia tudo para seguir a Cristo, então ele fala, ó, foca no que eu faço aqui que vai dar certo. Como diz minha irmã, cola em mim que é sucesso. Eu louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Porque, gente, a época o cabelo era sensual, o cabelo era usado como sensualidade. Você pode ver que nas imagens gregas as mulheres estão nuas e aquele cabelão solto ali tampando parte do corpo, ou deixando ali a mostra, mas deixando assim a mostra, e o cabelo faz parte daquela composição da sensualidade, tá? É por isso que fala muito sobre o cabelo. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre de véu, tosqueie-se também. Mas para a mulher coisa indecente tosquear o rapaz que põe o véu. Então ele queria assim, seja discreta. Hoje nós temos outra cultura, gente. A nossa cultura hoje do cabelo é totalmente diferente da cultura deles. Na época, o cabelo, as mulheres ficavam nuas, ali só o cabelo fazia a composição da sensualidade delas. Então era uma coisa assim muito sensual. Então, para evitar qualquer pensamento ali libidinoso, Paulo fala, então, cobre essa cabecinha aí, minha irmã. Vamos evitar que os irmãos fiquem pecando quando olhar para a senhora. É nesse sentido, tá bom? Sejam mais discretas. Não, é só sobre isso. Não tem. Hoje a nossa cultura ela é totalmente diferente com relação ao cabelo. Era coisa da época mesmo. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Respeito ao marido dela, tá bom? Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher provém do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem mulher, e nem a mulher sem o varão, o Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, Paulo aconselha as mulheres que elas tenham, sim, respeito ao sacerdote da casa, respeito ao marido, tá bom? É só uma questão de respeito mesmo, não tem nada, hoje não temos essa obrigação. Aí ele vai falar sobre as dissensões da ceia, né? O modo de celebrar a ceia. Nisto, porém, versículo 17, eu vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais para que melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos juntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. Então, não é todo mundo que está na confusão, né? Mas tem gente assim. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, ou seja, escândalos ali entre eles, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Eles se reuniam para ceiar, não é como hoje, que nós temos um cálice pequenininho, um pãozinho ali discretinho, é que aí todo mundo comia a ceia e o outro chegava, não tinha mais nada. Então é por isso que ele fala assim, ó, cada um comia antecipadamente a sua própria parte, né? Como diz meu pai, vou comer só a minha parte, e o outro tinha fome, e o outro bebia tudo, e acabava que um ficava bêbado, o outro chegava, não tinha mais nada para ceiar, e era essa confusão. Então era sobre isso, tá bom? Não tendes, porventura, casas para comer e para beber?
O que você vai comer? Encher o bucho bem na hora da ceia, né? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direis, louvar-vos-eis, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Então, ele está aqui ensinando eles como que vocês devem se portar, como que vocês devem celebrar a ceia. Foi assim que aconteceu. E porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber desse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Lembra que eles estão vivendo nesse tempo de promiscuidade, né? Então ele fala assim, ó, dá uma verificada aí se você não está praticando esse mesmo, você está no meio dessa imoralidade, porque nós vimos aqui atrás o quanto de coisas erradas que estavam acontecendo. E aí ele vai e ensina eles a ministrar a ceia. Aí uns chegavam e comia tudo, quando os outros irmãos chegavam não tinha mais nada. Um já bebeu tanto vinho que está todo embriagado. E aí ele fala, então, olha, então presta atenção como que é que se faz. Aí ele fala, inclusive essa leitura é uma leitura muito comum nas igrejas hoje, na hora da ceia. Sempre é relembrado essa passagem de como que é ministrada a ceia até hoje. Aí ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, é um requisito aqui que ele deixa para verificar, né, se você não se verificar a si mesmo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. É diferente hoje, né? Hoje tem igreja que ainda serve todo mundo e eles esperam. Mas o contexto aqui é justamente esse que eu expliquei para vocês. O contexto é que vamos fazer a ceia hoje, aí quem chegava primeiro comia toda a ceia, bebia o vinho, ficava caído lá bebão, e quando os outros irmãos chegavam já não tinha mais nada. Ele fala, vocês não comeram em casa, vocês não têm comida em casa, vocês vêm acabar com tudo aqui. É sobre isso que Paulo explica aqui para nós. Capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. Porquanto eu vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E se há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo. Deus é o mesmo Deus que opera com tudo e com todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e outro, o dom de discernir e os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito e opera em todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Ou seja, cada membro tem a sua função, né? Por menor que seja, cada um tem o seu dom. E não existe o dom mais importante que o outro. Porque o dom de profecia, gente, cada um. Dom da ciência, e ele fala todos aqui, de cura, discernimento, de falar variedade de língua, interpretação das línguas. Mas
todos é dado pelo mesmo Espírito. A unidade do corpo, olha isso. Porque assim como o corpo, ontem eu anotei uma frase, gente, é porque não tem como eu abrir aqui. Que frase maravilhosa sobre os dons do Espírito. É de um teólogo, que eu não me recordo o nome, sou péssima com o nome. Gente, eu achei a frase tão importante quando eu li que eu anotei ela no meu WhatsApp. Se eu lembrar amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer é ler essa coisa. Tem a ver com isso, sobre o uso dos dons, né? A importância que a gente tem de entender que os dons, ele não é para a glória do ser humano. Eu sou profeta. Eu sou mestre. Eu tenho o dom da ciência, eu tenho o dom. O dom, ele só tem validade se você usa ele. Ele é um instrumento que Deus dá para você fazer a obra do Senhor, é para servir. É um dom de servir, literalmente. Então vamos lá. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo só, assim é Cristo também, ou seja, a unidade. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, servos, livres, todos temos bebido de um Espírito. Olha o versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, todos nós somos iguais perante o Senhor Jesus, né? Somos esse negócio também de... Nós somos cada um pedacinho do membro. E cada um de nós tem a nossa função. O dedinho, o mindinho tem a nossa função, tem a função. Nossa boca tem a função. Nossos ouvidos. Nós somos membros. O corpo é Cristo e somos cada um uma parte desse corpo. Capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, meu Deus, está acabando ali, e não tivesse amor, nada isso aproveitaria, porque o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade e não se ensoberbece, não se porta com incidência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Olha isso. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, ou seja, adquiriu a maturidade. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, e esses três, o maior destes é o amor. Ou seja, Paulo deixa claro que o amor ele pode ser vivido por pessoas maduras, né? Só sobrará o amor, o maior de todos, esse é importante. Por quê? Porque o amor, ele nos capacita a passar por cima de tudo isso. Ele deixa que ele não tem inveja, ele fala que o amor é benigno, não tem inveja, não trata com levianidade, não se ensoberbece e tudo que ele fala, porque permanecem a fé, a esperança e o amor, e desses três, o maior destes é o amor. Você sabe que no céu a gente não vai ter fé, no céu a gente não vai ter esperança, mas no céu a gente tem amor. O amor é eterno. Então, quando a gente chegar, a gente fala assim, não haverá tristeza, mas também não haverá essas outras coisas. A única coisa que vai prevalecer na eternidade é o amor, tá bom? E
Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala ao homem, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistério. Então, a gente tem que ter equilíbrio, não falar também somente em línguas, porque ninguém entende, né? Só Deus mesmo, só o Espírito que entende quem está falando em mistério ali. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificar e exortar e consolar. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, e a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, e se vós não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Ou seja, tem que ter compostura, né, gente? Não falar somente línguas que ninguém entende, e se falar, que seja entregue ali o recado. É importante que a gente tenha equilíbrio nesses momentos, tá bom? Essa é só uma dica. Eu vou pular aqui pro 24, que fala assim, ó: se todos profetizarem, se algum indouto ou infiel entrar, em todos é convencido, e que todos usado. Imagina, tá todo mundo profetizando ao mesmo tempo, todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, e chega o visitante vai entender nada do que está acontecendo ali. Não, porque é tudo diferente, né? Não é normal para ele. E a gente não pode pensar só em nós no momento do culto. Por isso que a gente fala do culto racional. Por isso é importante manter a compostura no momento que o Senhor está dando um recado ali através de uma profecia, através da vida de alguém. A igreja precisa manter uma compostura também. Não pode achar que todo mundo está ali e fazer aquela bagunça. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Ou seja, faça um culto organizado, tenha organização no culto. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou por muito 3, ou por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pode todo mundo? Tem 10 pessoas ali que está tendo revelação? Ok, mas cada uma fale no seu tempo, cada uma de uma vez. Imagina 10 pessoas profetizando dentro da igreja, você vai ficar doido. Quem que você vai ouvir? Qual o recado que você vai compreender? Né? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. E as mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Ai, Lídia, como assim? Gente, era para aquela igreja de Corinto, onde as mulheres estavam impossíveis. Elas estavam impossíveis, então ele pede para que elas dá um tempo aí. Se organizem, mantenham-se, acalmem-se, fiquem quietos um pouco e deixem os homens falar. Não é que isso aqui é para hoje. Nesse contexto aqui, era para aquelas mulheres especificamente, tá? Mas faça-se tudo com decência e com ordem. E no capítulo 15, ele vai falar sobre a ressurreição. E também vos notifico, irmãos, o que o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, que o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que creres em vão. Né? E aqui o 12 ele fala: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, e também é vã nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então aqui ele está confrontando eles. Existe sim a ressurreição dos homens, porque se Jesus Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos.
E ele fala aqui, ó, do 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Então, o último Adão que ele fala aqui é Jesus Cristo, tá bom? Então, ele fala sobre a ressurreição de Jesus dos homens. No 16, ele vai falar aqui da vontade que ele tem e o sonho que ele tem de ir para Roma. E nós sabemos que nós já lemos que ele já foi, né? Ora, quanto à coleta que se faz... Não, vou ler os últimos versículos aqui do 15. Fala assim, ó. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre em abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. E aí agora ele vai se despedir, né? Ele vai dar várias recomendações, finalizando a carta aqui no 16. Aí dá aquela saudação, como a gente leu em Atos ali. Que Lucas faz a mesma coisa, né? E a carta aos Romanos, ele despede também. Aí ele termina assim: agora rogo-vos, irmãos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunado e de Acaico, porque estes supriam o que a vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso, e reconhecerei, pois os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos a fatura. Aí ele fala, quem tá dando tchau pro pessoal, né? A Áquila, Priscila, todo mundo mandando lembrança ali. Todos os irmãos vos saudam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, né? Tipo, eu mando um beijo para vocês, que é aquele ósculo santo, é aquele beijo que eles se cumprimentam. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então, Paulo ensina aqui aos coríntios a se portarem, a ter postura mediante aquela promiscuidade em que eles viviam. Fala, olha, o mundo é bagunçado, mas vocês não precisam ser. A igreja está acontecendo bagunça, alguém tem que pôr moral aí. Quando todo mundo tem muito dom, é uma igreja avivada, tem muito dom, mas se organize aí quando vocês forem falar em línguas e tal. Então, Paulo dá essa recomendação aos coríntios que viviam ali na Grécia, no meio daquela bagunça toda, mas a gente vê que era uma igreja, vamos falar assim, como fosse hoje, uma igreja pentecostal, se fosse hoje, mas ele dá todas essas recomendações, tá bom? Amanhã e ele fala também da ceia, ele, ó, gente, não vai comer tudo e deixar o coleguinha sem nada, espera o irmão chegar e ceia todo mundo junto. E amanhã nós vamos ver a segunda carta que ele vai escrever à cidade de Corinto, à igreja de Corinto, tá bom? Um abraço e até amanhã. Já estamos caminhando pro final, né, gente? Falta aí uns 10 dias só pra gente, nem 10 dias, acho que 9 dias pra gente terminar a leitura da Bíblia. Então segue firme daí, que eu sigo firme daqui. Fica com Deus e até amanhã.